vocês. Vamos um pouco lá no livro 8, né? Mas já faz bastante tempo. Bastante tempo que nós falamos sobre isso, tá? A gente, nesse assunto, falar sobre IPs, é um assunto muito grande, né? E aí, quando você deixa um assunto grande igual esse, igual eu falei para vocês, um assunto que é gigante, por bastante tempo, ainda mais para vocês, às vezes é meio complicado, né? É o seguinte, pessoal, o que eu quero que vocês entendam primeiro? Primeiro, assim, a questão da numeração de IP dentro da rede. Dentro de uma rede, porque dentro de uma rede não pode, né, por exemplo, constar dois IPs, dois hosts, duas máquinas com o mesmo IP. Então a gente tem que tomar, quando vai configurar, muito cuidado, né, quando nós vamos configurar, vamos fazer uma configuração de IP, tomar muito cuidado para a faixa que nós vamos usar. Isso que nós vamos discutir um pouquinho. Mas antes disso, na semana passada nós fizemos a reunião, né? E aí falei com alguns pais, mas eu queria também passar para vocês um pouquinho do que eu falei na reunião, né? Porque vocês também vocês têm que também ter uma posição do que foi falado, principalmente, né, do que é passado com relação a vocês, né? Então, bom, pessoal, primeiro, assim, a intenção era passar para os pais de vocês sobre o que nós estamos fazendo, né? O que nós estamos tendo aí no nosso dia a dia, tá? Então assim, o que nós temos feito, né, vocês aí, porque já são 6 meses, né? 6 meses de aula online, e aí é bastante tempo. Então, e aí foi passado, né, aos pais de vocês, principalmente, o que nós tivemos nesse período. Por que que nós ainda estamos, né, tendo a, a, as aulas online, o que nós não voltamos e como vocês podem fazer para se preparar melhor para a aula online, né? É o principal. O principal é vocês poder entender o que nós estamos tendo. Então, o que nós buscamos aqui, todas as aulas, né, é trazer o melhor para vocês. Fazer com que vocês realmente entendam as aulas, né? Então, isso que nós tentamos passar para os responsáveis de vocês. Bom, então, primeiro de tudo, igual eu falei para vocês, já são 6 meses de aula online, é bastante tempo, né? Bastante tempo aí dando essas aulas, tá? E aí, pessoal, a gente tem aí tem muita coisa, né? Tinha muita coisa para passar para vocês. Então, ninguém, nós assim, não pensávamos que ia ser tanto tempo, né? A gente imaginava, né, que ia passar rápido, né? Nós íamos ter aí um período e aí no final, né, ou durante um pouco tempo, né, nós íamos conseguir passar por isso, né, e voltar à vida ao normal, né? Então aí que já são, igual eu falei para vocês, já são 8 meses que nós estamos nessa luta, né? É lógico que muita coisa mudou, que eu tentei passar para os pais de vocês, principalmente que o tanto que nós trabalhamos, né? Nós, principalmente nós escola, né? A gente tem trabalhado muito para que nós possamos entregar, né, o melhor para vocês, né? Nós possamos entregar aí
o melhor material, entregar as melhores aulas, para que vocês possam ter um entendimento melhor. No começo foi muito difícil, né, pessoal? Quando nós voltamos aí, né, foi muito complicado, quando nós começamos, né, a ter as aulas online. Por que foi complicado? Porque, né, por mais que a gente esteja se preparando, né? Por mais que a gente esteja se preparando, é lógico que uma hora, né, a gente vai se voltar, né, com algum problema, tá? Então, temos que tomar, né, tomar todos os cuidados para que vocês se sintam melhores, tá? Então, a única coisa que a gente quer de vocês é que vocês aprendam, tá? Outra coisa, né, pessoal, que foi bastante falada é quando vamos voltar, né? Então, é uma pergunta bem complexa, né? Quando iremos voltar, é lógico que nós queremos. Estamos trabalhando para voltar o mais rápido possível. Para nós também não é interessante, tá? Só o ensino online, nós queremos, nós somos acostumados, né, a ter aulas presenciais. Então, por isso, nós também temos essa vontade. Mas, pessoal, vocês têm que lembrar que não depende de nós, depende do Estado, igual eu sempre falei para vocês, o Estado que fala que dia que tem que voltar, tá? E aí, o que acontece, né? Se o Estado não chegar e não deixar nós voltarmos, a gente não pode voltar. Não tem como, tá? Então, sexta-feira agora, dia 9, sai um novo decreto, tá? O Rio Preto está na fase amarela, né? E com base nisso, com base nessa fase amarela, se persistir por 28 dias, não tiver um regresso, a gente pode voltar a dar aula presencial. Então, desde o dia 1º, nós estamos trabalhando na escola. Então, eu estou aqui na escola hoje, eu estou trabalhando aqui na escola, mas é lógico, sem aluno. E por que estamos na escola sem aluno? Estamos na escola sem aluno porque nós temos que ir preparando a escola, deixando os laboratórios de uma maneira bacana para que quando vocês voltarem, nós possamos aí receber vocês. Mas o que acontece, gente? Mesmo que nós esperamos, né, que tudo dê certo e que a gente volte agora, né, aí no dia no dia 9, né, que já esteja liberado, ainda vai um prazo para a escola se adequar, porque além de sair o protocolo, sai como que nós devemos receber vocês. Então, não é só achar que vai voltar assim no mesmo dia, tá? Então, e mesmo conforme for voltando, a quantidade de alunos vai ser menor, né? A gente não vai voltar com a carga máxima de alunos. Não adianta nós termos essa utopia. A gente vai voltar, mas possivelmente, pelo que eu tenho lido, a gente volta com uma carga menor de alunos. Então, nós aí, né, teremos que trabalhar com uma porcentagem de alunos menor, tá? Mas já é voltar. Nem tem que fazer um rodízio, vai continuar um pouco online, um pouco presencial. Só de poder voltar já é um avanço, né? Mas vamos esperar o que vai ser sexta-feira. Bom, outra coisa que expliquei para os pais é como vocês devem fazer para estudar. Eu já falei isso muitas vezes para vocês, tá? Como vocês devem estudar, mas quais são as dicas, né? Então, primeiro, escolher um ambiente adequado para que vocês possam estudar. Como assim? Por exemplo, um lugar onde tem uma mesa, um lugar onde você possa pegar o seu material e deixar ele bem disposto, tá?
um lugar onde ninguém vai te atrapalhar, não num lugar onde, por exemplo, tenha TV, né? Né? No caso. Então, tudo isso são vocês. São vocês que têm que procurar, né? Não nós. Vocês têm que procurar o melhor lugar, um lugar que se adeque ao que você possa fazer. Quando tiver alguma coisa que você acha importante, faz um resumo, ou da aula mesmo, tá? A própria aula você pode fazer um resumo da aula para você ir vendo o que está sendo de bom, o que está sendo de ruim, para você ir pegando o jeito, tá? Outra coisa, cria uma rotina. Por exemplo, nós aqui temos aula uma vez por semana, às 19 horas. É só criar uma rotinazinha de estudos que você vai conseguir. Né? É impossível que o dia tem 24 horas e você não conseguir separar 2 horas para você estudar. Né? Então, separa esse tempinho para vocês também. Tá? Cria uma rotininha ali de estudos, não só daqui, como estudo em geral. Tá? Evitar redes sociais, gente. Rede social não é hora de acessar na hora que você está estudando. Então, presta atenção na aula, presta atenção no que você está fazendo. Depois de você falar que não entendeu, é muito simples, você não prestou atenção, né? Então, tem que prestar bastante atenção no que está fazendo, né? Não ficar de olho em outras coisas. E também tirar as dúvidas, né? Então, você poder tirar as suas dúvidas, né? E vendo que você vai conhecendo que você tá errando, né? Do mesmo jeito, tá? Então, se você tá com atenção em outra coisa, né? Você não vai conseguir fazer nada mesmo. E aí vai chegar uma hora, você vai falar assim para mim, professor, mas eu não entendo nada. Pô, lógico, né? Não prestou atenção, como é que quer que aprender por osmose? Não tem jeito, tá? Bom, outra coisa que eu expliquei foi sobre como manter a rotina, né? O que eu procuro falar às vezes, né? O que acontece, pessoal? Quando vocês têm aí, né, dia têm ficado bastante tempo em casa, né, um período grande na casa de vocês criaram uma rotina totalmente diferente do dia a dia que vocês tinham como usual, tá? Então, aquele dia a dia que você tinha como usual, você não tem mais, tá? Então, aquele dia a dia que você tinha de você ir, né? Vai lá, tinha um horário para ir para a escola. Hoje você não tem mais. Então você tem que criar essa rotina. Por quê? Porque, igual eu falei para vocês, isso vai acabar. Aí, né? Vai acabar, a gente vai voltar à vida ao normal. E aí, quando a gente fez voltar à vida ao normal, né? Vocês vão ter que continuar com a rotina de vocês, né? Bom, a questão dos exercícios. Uma das coisas que eu sempre brigo com vocês é que exercício não foi feito para punir. Tá? O exercício ele não é punitivo. Eu não passo o exercício para vocês para punir vocês. O exercício ele é feito para verificar se vocês estão entendendo ou não. Tá? Então, tanto que eu mais falo é assim, eu prefiro muito mais escutar que não fez porque não entendeu, do que quando chega e fala assim, eu... Quando chega, vai lá no Google, copia e cola. Quando copia e cola, eu nem leio, geralmente, tá? Mas quando você faz da sua cabeça, pelo menos eu tenho uma base para saber se você está entendendo ou não, tá? Eu tenho fracionado os exercícios, tenho dividido ele na aula, né? E por que eu tenho feito isso? Eu divido ele porque é mais simples de você entender, né? Você consegue entender de maneira melhor, tá? Eu estava passando todos os exercícios ao final da aula, aí o que estava acontecendo? Tinha gente que não entregava, tinha gente que entregava depois, 3 semanas depois, aí era complicado. Agora não, agora eu vejo que grande parte faz, grande parte consegue fazer e também pelo menos tem tentado, tá? A questão das notas, tá? Bom, alguns alunos são meus, outros eram do Renato,
Os meus vão estar recebendo, ou entre hoje e amanhã no máximo, não sei se eu consigo entregar hoje, as notas de vocês. Tá? Eu vou passar aí para vocês, tentar passar ainda hoje, enquanto vocês estiverem fazendo o exercício, mas eu vou passar para vocês as notas, para que vocês possam, pelo menos, ver o que errou, se está devendo nota, para poder correr atrás, tá? Então, vou tentar passar ainda hoje para vocês as notas. Bom, alguém tem alguma pergunta para fazer? Outra coisa também é com relação à interatividade. Pessoal, vocês têm que participar, vocês têm que falar de vez em quando, né? Para eu ouvir que vocês estão vivos, pelo menos. Não fica um monólogo aqui. Mas aí vocês têm que me auxiliar, tá? Bom, então, continuando aí, pessoal, o que é o IP? O IP é o número do dispositivo dentro da rede. Então, dentro da sua rede, você vai ter um número de IP, tá? E vai ser o número que você vai conseguir logar, tá? Então, aquele número que você vai logar lá, seja no seu, lá na sua máquina, né, o que vai aparecer é a numeração de IP. Dentro de uma rede, não podem ter dois IPs iguais, senão dá conflito de IP, nenhum dos dois conseguem acessar. Tá? Então, por isso que os IPs, a numeração de IP tem que ser diferente. Outra coisa, né? Antes do IP, o que era? Era um protocolo que chamava NCP. Qual que é a diferença principal entre o NCP e o IP? O NCP, pessoal, ele pegava o pacote inteiro e transportava de uma vez. O TCP, ele quebra esse pacote. Então, ele vai pegando os pacotes e vai encaminhando, tá? Na aula passada, eu falei para vocês que ele tem também as camadas de TCP/IP, tá? E a que nós mais temos acesso é a de internet. Nós mais temos ali acesso no nosso dia a dia, tá? Bom, e eu falei do protocolo NCP, e como é que ele surge? Ele surge lá atrás, quando nós tínhamos ainda a ARPANET. Então, quando tinha a ARPANET, tinha lá o protocolo NCP, tá? Igual eu falei para vocês, era um protocolo de controle, né? E o que fazia esse protocolo, principalmente, tá? Ele pegava toda a informação e transportava de uma vez. Então, como é que ele trabalhava, né? Ele pegava toda a sua informação, carregava aquele pacote e transportava tudo junto, tá? Então, isso fazia com que, né? Fazia com que você conseguia, com que você tivesse um problema grande na sua rede, porque, por exemplo, para você mandar o segundo pacote, né? Você tinha que pegar o primeiro, né? Então, você pegava o primeiro, terminava o primeiro pacote e você ia mandar o segundo. É lógico que não tínhamos, na época, né? Não tínhamos pacotes grandes, né? Então, por exemplo, você ia transportar, basicamente, você transportava dados, né? Então, basicamente, você transportava dados de texto. Então, não tinha coisa muito grande, não, tá? Mas, ainda assim, interrompia o tráfego de toda a rede. Se a gente parar para pensar que a primeira rede ela teve só 4 computadores, é tranquilo. Mas se você for fazer uma outra ponderação e pensar para os dias atuais, né, você vai ver que hoje é impossível você parar para analisar isso aí, né? Como é que você vai pegar e usar um pacote por vez dentro da rede? Você já imaginou? Igual eu falei para vocês, é como se você estivesse assistindo um filme e você tivesse que esperar alguém terminar para você poder assistir. Então, não tinha jeito, né? Então, assim, era muito complicado, tá? E aí, depois veio o protocolo TCP. O que aconteceu, né? O TCP, ele pegava essa informação e dividia em pequenos pacotinhos. Então, por exemplo, aí a rede, ela não ficava mais bloqueada, tá? Então, a rede aí, né, ela não tinha mais problema de bloqueio. Então, a gente consegue atualmente, né, é o mesmo esquema, tá?
é o mesmo sistema, perdão, a gente consegue fazer todo o transporte dos pacotes e consegue fazer com que a rede tenha mais liberdade de trabalho. Então, você consegue fazer a sua rede trabalhar muito melhor, tá? Bom, pessoal, vamos para o nosso primeiro trabalhinho do dia. Vou dar 10 minutinhos para vocês, para que vocês possam ter um tempinho para fazer. Vai lá, galerinha.
Vamos lá, galera, já deu tempo, né? Bom, então continuando aí, né? Anda falar sobre os IPs. Bom, primeiro de tudo, o que que é um IP, né? Então, o IP, igual eu falei para vocês, ele que quer dizer Internet Protocol, ele é um endereço binário, tá? Como assim um endereço binário, pessoal? Porque quando você vê isso aqui, ó, 192.168. Ponto, por exemplo, 1.10. O seu computador, ele entende isso aí, tá? Quando você vai configurar, ele vai entender dessa maneira. Mas, quando você tem que passar pela placa de rede, ele tem que fazer algumas modificações, tá? E ele tem que mudar para isso aqui, ó. Só por... É, 10. Tem que mudar para um número binário, né? Só alterar o tamanho aqui. Aí o 1 é 1, 2, 3, 4. E o último. Não. Então, por exemplo, o que que a sua placa de rede entende? Só esses números de baixo aqui. E esses números de baixo, tá, pessoal? Cada um deles forma um octeto. Então, é formado por 4 bits. Cada um deles é 4 bits. Se eu tenho 8 octetos, o endereço de IP tem 32 bits, tá? Então, por isso que ele está caindo em desuso. Por quê? Porque o que aconteceu? Foi chegando uma hora, essa quantidade de números de IPs foi terminando, né? Na realidade, é... na realidade não terminando, né? Mas essa quantidade de números, ela não é uma quantidade tão grande assim. Ela é grande, mas não para os números de internet igual nós temos hoje, tá? Então, por isso que ela foi modificando. Outra coisa importante são as classes de IP. O que quer dizer as classes de IP? Né? Os IPs, eles têm 5 classes possíveis. Ele pode ser classe A, B, C, D e E. O que quer dizer essas separações? Né? O IP de classe A, ele vai do número 0 ao 127. 0 a 127. O de classe B, ele é o que vai de 128 a 191. Classe C, ele vai do 192 a 223. Classe D, 224 a 239. E o classe E vai de 240 a 255. Isso quer dizer que é o começo, tá, gente? É os 3 primeiros octetos ali. No caso ali é decimal, né? Bom, então, o que isso quer dizer basicamente, né? Basicamente, isso quer dizer o seguinte: esse aqui, ele suporta 2 elevado a 24 hosts, ou 2 elevado a 24 endereços. Então, você pode colocar 16.777.216 endereços na classe A. Na classe B, é 2 elevado a 16, então você pode pôr ali 65.536 endereços. Na classe C é 2 a oitava, você pode colocar 750, opa, desculpa, tá ruim, 256 endereços, tá? A classe D e a classe E, elas são reservadas.
Para quê? A classe D é para multicast, tá? O que quer dizer? O que é um multicast? Multicast é quando você vai enviar uma mensagem ou vai enviar um pacote para um grupo selecionado. Aí você envia via multicast. E a classe E é para as novas tecnologias. Então, por exemplo, precisa fazer um teste de uma tecnologia nova. Ele vai usar a classe E, tá? Então é para isso que ela serve. Bom, só para vocês entenderem aqui, ó, esses dados de envio eles são separados em multicast, Ncast, broadcast, multicast, Ncast, broadcast e unicast. E o que isso quer dizer? Quer dizer como é que eles separam, né? Da seguinte maneira, ó, o multicast ele envia uma informação para um grupo selecionado. Então, vamos usar, por exemplo, o WhatsApp como exemplo. Você vai mandar uma mensagem para um grupo lá no WhatsApp. Você seleciona os seus contatos e ele vai, tá? O Ncast, ele vai enviar para o mais próximo. Então, por exemplo, em redes, vamos supor, ele vai pegar um pacote e vai enviar via Ncast. O mais próximo que ele enxergar é o que ele vai enviar, tá? O broadcast, ele vai enviar para todos. Então, todos os que tiverem, evidente, na mesma rede, ele vai receber, tá? E o unicast, ele vai enviar para um único endereço. Então, vamos supor que você quer enviar uma mensagem para alguém, você envia via unicast. Quer enviar para todos os seus contatos, você vai lá, clica para todos, vai para todo mundo. O Ncast para um contato que esteja mais próximo de você. Bom, pessoal, e aí? Olha lá. Então, mais que isso, outra coisa que... Só voltar aqui. Outra coisa que a gente tem que ver também, tá? É assim, como é que eu sei qual o meu IP? Tá? Tem um site, por exemplo, que você consegue ver, ó. Vou ver aqui o da escola. Você vai abrir aqui, eu abro o site meuip.com.br e ele vai mostrar o meu IP especificamente. Então, é lógico, pessoal, que ele não vai mostrar o IP da máquina que eu estou acessando aqui, ó. Esse IP é o IP da escola. Tá? Então, é o IP que lá chega lá embaixo, lá no modem que me provém acesso. Tá? E depois ele passa do modem, vai para um roteador e aí ele vai começar as configurações. Tá? Então, para isso que ele serve. Outra coisa interessante são os IPs restritos. Tá? Como assim? Esses IPs aí, ó, eles são usados por uma rede interna. Eles não são mandados, enviados para fora. Tá? E tem alguns outros que são privados também. Aqui tem um exemplo clássico de classe C. Ó. Se você notar, o seu roteador, ele começa nessa faixa, mas ele não é 0. O final dele é sempre 1, ou é 1.1, 1.2 ou 1.0, tá? Mas 0.0 ele não tem. E aí, ó, tem um outro grupo de IPs restritos, é o seguinte, que é 127.0.0.0, tá? Que é o próprio computador. Então, quando você acessa esse tipo de IP, tá? Você está tentando testar a sua própria placa. E esse outro aqui, ó, 169.254.0.0, esse aqui é teste de problemas no modem. Então, na verdade, eu vou pôr assim, ó, problemas no DHCP. Por quê? Quando você está com esse tipo de IP, você vai notar que você não consegue acessar a internet, tá? Então, você não consegue acessar a sua internet. Então, isso aí quer dizer que tem um problema no DHCP. Geralmente, é um problema no modem. Então, é um modem que não está, por algum motivo especificamente, conseguindo te dar acesso, tá? Outra coisa interessante sobre as máscaras de rede é isso aqui, ó. Então,
Ela também segue as classes, tá? Mas aí só as 3 primeiras. E aí, toda vez que você vê o número 255, quer dizer 1, tá? E 0 é 0. Então, por que que lá o IP de classe A ele consegue receber bem mais dispositivos? Porque ele trabalha ali, ó, com uma rede só. E o resto é tudo que você pode pôr host. Então aqui, ó, você pode pôr 256, 256, 256. Por isso que dá uma possibilidade grande, tá? O de classe B, ele tem 2 redes e 2 hosts, né? 2 faixas de rede, né? E 2 faixas de host. E o de classe C, ele tem 3 faixas de rede e apenas uma de host. Então quer dizer, você só consegue configurar, tá? Na classe C, 256 computadores, tá? Então, se a gente fosse fazer uma tabela, assim, de rede host, né? Deixa eu colocar assim, ó, rede, 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 host. Aí aqui é rede, rede, host. E a classe C é rede, ou desculpa, que é host, host. Na classe C aí, classe C sim, rede, tá? Então é por isso, porque toda vez que você vê o 255, é sinal que você só pode ter um host para ele, tá? Isso quando você vê as outras classes, quer dizer que o número, quando você vê o número 0, quer dizer que ele vai caber 255, tá bom? Então, essas são as configurações que você pode fazer dentro da sua máscara. Qual que é o importante, né? Você entender. Vamos fazer uma analogia simples aqui, ó. Rede, host, podcast. Se você pegar um IP, se nós fosse fazer uma analogia, a rede seria como se fosse um prédio, o host, os apartamentos, e o broadcast é uma portaria. Então, ó, vamos supor numa rede classe C. Aqui você podia, o prédio ele vai ter o IP, vai ser o IP da rede, né? 0.1.0, tá? Só dar mais um espaço aqui. O apartamento, ele vai pegar desde o primeiro IP, é como se fosse unidade, né? Você pode ter essa unidade até essa unidade aqui, ó. E lá na rede, lá no broadcast, você vai pôr o IP. Tá? Então, você vai usar essas configurações. Tá bom? Então, por exemplo, por que que eu falo que o broadcast ele é o de endereçamento? Porque ele vai chegar e vai ser o de envio. Tá? Então, ele vai analisar a rede e vai enviar para todo mundo. Tá bom? Ele vai fazer o envio dos pacotes. Tá? Seja ele qual for ali. Tá? Então, ele é muito importante na hora de configurar. Tá bom? Bom, galera, vamos para o nosso segundo exercíciozinho de hoje, tá? E aí vamos ver o que vocês entenderam do que a gente acabou de falar. Vai lá, pessoal.
Bom, vamos lá, galera. Então, continuando aí. Bom, então, vamos lá. O que a gente tem que entender do protocolo TCP/IP? O protocolo TCP/IP, ele tem uma estrutura voltada só para ele. Igual eu falei para você. Dentro da tabela dele, ele vai trabalhar especificamente lá na internet. Abrindo esse leque, ele vai trabalhar o próprio IP, controle de mensagem, controle da resolução da mensagem e controle de endereço. O IP, nós temos uma opção que é a de ida e da volta. Então, toda vez que você faz uma ação via IP, ele vai verificar, né, as duas opções, se foi e se voltou. Tá? Então, o pacote, quando você entrega, ele não só entrega e deixa lá, né? Ele entrega e te envia a informação que deu certo. Igual, por exemplo, quando você envia um e-mail para alguém, né? Você vai checar se esse e-mail chegou. Quando você baixa um arquivo, né? Você só termina a checagem quando você verifica se deu tudo certo. Tá? Então, essa é a checagem que o protocolo faz. Então, vamos detalhar o que nós falamos até agora do IPv4. Então, ele é um endereço de 32 bits, a versão mais nova, o IPv6, é um endereço de 64 bits, né? O IPv4 é dividido em 4 octetos, o IPv6 são 4 números de, ao invés de 4 bits cada, né? Ou 8 bits cada octeto, lá são 64 bits cada octeto. Escrito em decimal pontuado, o que é isso? São 4 pedaços, vamos falar assim, todos eles são direcionados. Então, todos eles você vai ver o direcionamento, né? 4 números, tá? E aí tem o nosso exemplo, olha lá, 172, 16, 254, 1. Esse número é o que sai. Quando você vai visualizar lá, se você entrar na sua placa, se você digitar aqui, ó, vem no Windows, digitar, e lá no CMD, digitar ipconfig, ele vai mostrar o seu número de IP. No meu caso ali, 192, 168, 1244. Isso é o que você enxerga. A sua placa enxerga isso aqui, ó. Só os binários. Aí vocês vão entender, por exemplo, lá no 1, ó, tem 7 zeros à esquerda. O zero à esquerda na nossa vida, ele não vale nada. Ele não tem uma representação. Mas, né, na numeração de IP precisa pôr, porque precisa completar. Tá bom? Então ele precisa estar completo. Tá? Então, cada octeto ele pode ir de 0 a 255, isso quer dizer que ele tem 256 números, tá? Então você tem 256 hipóteses, por isso que ele tem essas opções. Sempre vamos contar o zero, tá? Por isso de ter 256. Não existe um IP maior que 256. Então, por exemplo, desculpa, não existe IP maior que 255. 256 já estaria errado, tá? Então, por exemplo, o IP desse, 300.001, não existe, não tem como. O valor mais baixo possível é o bit 0, que é 0.0.0, tá? E o valor mais alto é o bit 1. Sempre que você vê 255, quer dizer 1, quer dizer fechado, quer dizer que está todo ocupado. 0 quer dizer que é o contrário, não está nada ocupado. Tá? Esses números de IP são de classes especiais. Tá? Bom, então, o que é o endereço, uma rede IP? Rede IP é que cada host ou cada dispositivo ele tem um número específico. Se acontecer de você pegar e ter mais de um número de IP dentro de uma rede, vai aparecer que está em conflito. Eu expliquei para vocês semana passada que antigamente isso acontecia muito, né? Às vezes o roteador
autenticava duas máquinas sob o mesmo IP. Hoje, a gente sabe que isso não acontece, tá? Então, hoje a gente tem ali, né, a propriedade de saber que quando o roteador ele já loga alguém, né, ele já tira aquele IP e já manda um outro, tá? Quando é um server, uma máquina que está fazendo esse trabalho, nós não vamos ter esse problema, tá? Jamais você vai pegar um server e ele vai acontecer de você ter um problema na rede, tá? Bom, uma rede, ela define o conjunto de hosts. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre como criar sub-redes. Então, como é que eu faço para dentro de uma mesma rede eu ter várias faixas e uma rede não se comunicar com a outra, tá? E essas redes, elas são definidas pela máscara. A gente vai aprender a fazer isso, tá? Olha lá, ó. Então, a máscara, ela é rede mais host. Então, se a sua máscara ela é de classe A, ela vai ser 255.0.0.0, tá? Vamos supor que eu tenho um IP lá, o meu IP, ó, eu mostrei aqui, ó, 192.168.144.244, perdão. Então, eu sei que é um IP de classe C, porque eu estou analisando aqui, ó, 192, e olha a minha máscara certinho, ó, rede, rede, rede e host. Então, quer dizer, aqui no último eu posso pôr, eu tenho 256 hipóteses, né? Dentro dessas 256 hipóteses, eu sei que duas são reservadas, a 0 e a 255, então eu tenho 254 hipóteses dentro da rede. Se nós formos pensar que um é o gateway, 253. Ah, professor, mas eu acho um número limitado, vou começar a usar a classe B. Não tem lógica, gente. Você não vai conseguir pôr. Quando você tem um roteador doméstico ali, né, de casa, o máximo que você vai pôr ali é 15, 20 usuários por vez no máximo, tá? Bom, e olha que engraçado. O órgão que, que padroniza os IPs chama IANA, tá? E aí ele pega essas faixas de IPs aí. Hoje o Brasil ele tem uma faixa de IP só para ele. Se eu não me engano, é 198, 199, 200, 201 e 202. Tá? Essas 5 faixas é só do Brasil. Tá? E aí, o que vocês têm que entender? O IP ele trabalha como se fosse um correio. Você vai pegar, empacotar uma informação e vai digitar o endereço e vai enviar para alguém. É assim que o IP vai trabalhar no seu dia a dia. Tá? E aí, se o destinatário quiser responder, ele vai receber esse pacote e vai responder para você. Tá? No mesmo esquema. Tá bom, pessoal? Bom, vamos para o nosso terceiro exercício, bem tranquilinho. Vai lá, galera.
Bom, vamos lá, galera. Bom, então, mais uma vez, hoje vocês vão mostrar os seus dotes aí de desenho. E o que eu quero de vocês hoje? Hoje a gente vai fazer o desenho da estrutura da sua casa. Como é que é a estrutura da sua casa e quais os IPs que estão sendo gerados? Quais as máscaras estão sendo geradas, tá? Então, esse é o primordial para o dia de hoje, tá? Vocês me passarem qual que é aí o endereço da sua, o endereço, endereço, que geralmente é mais que um, lembrando que tem vários dispositivos, tá, que acessam aí a internet. Então, cada um que acessar, ele recebe um número de IP. Então, você vai mostrar mais ou menos como funciona a arquitetura aí na sua residência e fazer um desenho nessa relação. Beleza, pessoal? Bom, só por hoje a gente vai terminando, tá? Semana que vem a gente volta. Não esqueça, se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, pode me chamar lá que eu respondo a vocês, tá bom? Então, boa semana para todo mundo e até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.